Eu queria convidar aqui o Jonathan Bezerra, gerente de engenharia da Rota do Oeste, concessionário lá do Mato Grosso. Fala, Jonathan, tudo bom? E o Vinícius Silva, gerente de planejamento da Arteris, Litoral Sul, Regional Sul, do contorno de Florianópolis, a maior obra aí que tá rolando hoje no Brasil quando a gente fala de infraestrutura rodoviária. E a gente vai trazer esse painel em que eles vão apresentar os cases de tecnologias e os cases de estruturação, de inovação dentro de obras rodoviárias. Então, vou pedir para o Jonathan começar, pode ser? Vai ser você? Invertemos? Então, vamos lá. Pessoal, fiquem bem à vontade, tá? Jonathan, fica tranquilo aí. Se quiser sentar aqui, sentar na frente, onde você achar mais fácil, tá tranquilo. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho aqui da Arteris, da obra do contorno de Florianópolis. Acho que quem aqui de Florianópolis está ansioso com essa obra, né? Uma obra que tem uma necessidade social, política e pública para descarregar um pouco o fluxo aqui da Grande Florianópolis. Então, obrigado, Cartado, pelo convite, tá? E vamos tentar trazer para vocês aqui o que é o contorno, né? E um pouco das tecnologias que nós estamos implementando dentro do contorno de Florianópolis. Primeiramente, falar um pouquinho aqui da Arteris, né? A Arteris é uma empresa focada em administração de rodovias, tá? Ela tem a gestão dos corredores logísticos aqui de Florianópolis até Curitiba, Curitiba-São Paulo, São Paulo até Belo Horizonte. São 3 concessões distintas. Temos aqui também, de Curitiba até a região de Laje, divisa com o Rio Grande do Sul, também a Planalto Sul, a concessão da Arteris. Temos também concessão no Rio de Janeiro, a Fluminense, e também temos 2 concessões no interior de São Paulo, que é a Via Paulista e a Intervias. São aí mais de 2.100 quilômetros aí de rodovias federais e 1.100 quilômetros de rodovias estaduais, né? Passamos em 5 estados, no total dá 3.200 quilômetros. Né? A Arteris é controlada por um grupo estrangeiro, né? São 2 grupos, 51% é da Abertis, é um grupo espanhol, e 49% é da Brookfield, que é uma empresa canadense. Tá bom? Já executamos aqui, ao longo de todo o período que a Arteris está no mercado, 170 km de ruas laterais, 182 km de duplicação, 190 km de terceiras faixas, 194 passarelas, mais de 20 km de correção de traçado de rodovia para evitar acidentes, 84 trevos no desnível e 13 km de variantes e contornos. A Arteris hoje é uma das principais empresas dentro do governo federal que faz obras de melhoria pública. É a que mais executou obras ao longo de todo esse tempo, se comparar com outras concessões, porque o plano de execução dela visa essa melhoria para a sociedade de segurança viária. Falando um pouquinho aqui da Regional Sul, né, temos aqui, foi separado um nicho específico de gestão para a região Sul. Então, temos aqui Curitiba, né, que ficou a nossa sede em São José dos Pinhais, que é responsável pela gestão da Regis Bittencourt, da Litoral Sul, que vem até Florianópolis, e da Planalto Sul, que vem aqui até Capão Alto, divisa com o Rio Grande do Sul. Né? Temos aí 1.500 colaboradores diretos, aqui dentro da própria Arteris. Né? São mais ou menos 414 mil veículos por dia que trafegam aqui nas rodovias da Arteris. São mais de 6,6 milhões de atendimentos realizados. Né? 57 cidades atendidas, e já repassamos quase R$ 1 bilhão aí de ISS para os municípios. Falando agora do contorno de Florianópolis, né, que foi aí categorizada como a maior obra de infraestrutura rodoviária em andamento no Brasil. E o que eu vou passar para vocês aqui não é somente obra maior em questão de tamanho, investimento e complexidade das obras. Ano passado, inclusive, ganhamos um prêmio como destaque da engenharia rodoviária em função dos tratamentos que foram executados aqui no contorno. Corredor viário do contorno, essa é a BR-101, para quem conhece aqui Biguaçu, São José, Palhoça.
né? E o contorno ele vai passar por fora, por todo esse segmento, até sair em Palhoça. Vamos tirar aí aproximadamente 18 mil veículos pesados de dentro da região da Grande Florianópolis, né? A travessia total hoje, ela leva quase 2 horas, ela vai passar a ser feita em aproximadamente 38 minutos. Tá? A rodovia que foi projetada para 100 km por hora em classe 1A. Né? A classe 1A ela vai ser pista dupla, 2 faixas de 3,60 e mais um acostamento de 3 metros, uma faixa de segurança. Hoje, a obra está com 97% de avanço. Dos 50 quilômetros, nós já temos 47 quilômetros pavimentados, faltando apenas os 3 quilômetros finais aqui na região de Palhoça, os quais também falta 3 viadutos. Estamos finalizando agora a montagem dos equipamentos eletromecânicos dentro dos túneis 1, 2 e 3. O túnel 4 já estamos em fase de testes, já estamos energizados, já estamos aí com todos os ventiladores funcionando. Túnel 3 começamos agora e túnel 1 e túnel 2 na sequência. Então, estamos na reta final para concluir o projeto até 31 de julho. Então, falando um pouquinho mais do projeto, né, são 50 quilômetros, que eu não comentei, 47 pavimentados, são 8 túneis, total aí de 7 mil metros, os quais 100% das obras civis concluídas. São 7 pontes concluídas, 20 passagens de desnível, dos quais 19 estão concluídas, 6 trevos de intersecção, 4 concluídos. Foram mais de 1.200 áreas desapropriadas. Imagina a quantidade de reunião que teve com famílias, pessoas envolvidas em todo esse processo de desapropriação. 68 mil metros quadrados de lajes e viadutos, 9 contenções de grande porte, excluindo as pequenininhas, que são os muros menores, nós nem colocamos na conta, hip-rap, solo cimento, não colocamos na conta. São 3,9 bilhões em investimento, dos quais 3,5 já foram gastos até o momento. Fizemos gestão de 450 contratos dentro do contorno. Atualmente temos 117 ativos. No pico, tivemos 3.200 pessoas de mão de obra direta e 450 equipamentos trabalhando full-time. Falando um pouquinho dos nossos desafios que tivemos aqui, né? Acho que o nosso principal desafio foi a geotecnia. 70% do contorno ele está em uma área que pode ser alagada, com uma extensa presença de solo mole. Se você mudasse o trajeto, você ia cair em região montanhosa, então ia ter que fazer túnel. Então, a maior dificuldade foi fazer a obra, por isso que o pessoal, a obra demorou muito. Mas por que era? Porque você tem que fazer esse tratamento geotécnico em 70% do contorno. Qual foi a solução? Se eu fizesse somente uma sobrecarga e deixasse o tempo, essa obra ia demorar mais tempo ainda. 4, 5 anos para o peso do material depositado e adensando o solo mole. Fosse fazer obra de arte, ia custar muito mais caro. Então, colocamos os geodrenos, né, que são colunas, vamos dizer, de brita, foram perfuradas em microfuros, colocado a brita, você coloca uma camada drenante em cima, coloca a sobrecarga e depois essa água com sobrepeso vai expandir, esse solo vai acomodar. E se você reduz a curva de adensamento, que poderia ser 4 anos para 7 meses, 1 ano. Então, 70% do contorno tem isso implantado. Né? Tivemos aí muito desafio de desmonte de rocha, desafio de construção de 44 obras de arte e o desafio de pavimentação, porque, querendo ou não, uma área fica um pouco afastada. Né? Falando um pouco em números, né, foram aí mais de 3 milhões de metros desse geodreno. É a mesma coisa de eu fazer um furo direcional daqui até Roraima, em geodreno implantado. Foram mais de 10 milhões de metros cúbicos de material. É mais de 1 milhão de movimentação de caminhão para cima e para baixo todo dia para levar esse material. Falando aqui de obra de arte, 67 mil metros quadrados de tabuleiro corresponde aproximadamente aí 11, 12 campos de futebol aí de concreto implantado para fazer passagem das pessoas por cima da rodovia.
Então, esse é um pouco a nossa complexidade. Acho que o maior desafio, se alguém me perguntar, seria a geotecnia. Outro grande desafio foi os túneis, né? Os túneis não estavam dentro do projeto de concessão, não era uma obrigação contratual. Quando foi executar o trecho que a gente chama de trecho sul-A, né, que é o segmento final, o traçado original passava dentro da cidade de Palhoça e tivemos que fazer a mudança do traçado. Essa discussão regulatória de mudança de contrato também levou a obra um pouco mais para frente. Após o reequilíbrio do poder regulatório, foi aprovada a execução de 3 túneis. Então, não estava previsto, fizemos aí mais de 1 milhão de metros cúbicos de escavação de material dentro dos túneis. Cada túnel tem aproximadamente 900 metros a 1 quilômetro. Tá? Então, são 8 túneis construídos dentro do contorno. Tivemos todo o processo aí de escavação, tratamento geotécnico, a pavimentação, quase 8 mil metros quadrados de pavimento rígido implantado dentro dos túneis, e a parte de ITS que nós estamos executando hoje, que vou trazer um pouco mais para frente, que da maior tecnologia que tem hoje a ser implantada em rodovias. Deixa eu ver. Esse é um pouco da construção, o método construtivo que nós utilizamos aqui, que é o NATM, né, o qual vem um jumbo, perfura o material rochoso. Quando encontra a rocha, quando não é rocha, é na escavadeira vir fazendo avanços a cada 50 centímetros. Tá? Quando é com escavação rochosa, a gente tem avanço de 2 a 4 metros. Quando é escavação em solo, avanço a cada 50 centímetros. No caso, o vídeo, a parte anterior, o cara estava colocando as bombas, detonou, veio removendo o material de uma maneira limitada, né? Tem uma limitação de acesso. Depois que você faz a parte superior, você vem fazendo o rebaixo, faz a calota, depois você faz o rebaixo da mesma maneira. Depois você vem camboteando todo o segmento, fazendo tratamento com concreto projetado, tela, para garantir a estabilidade do segmento. Então, 1.000 metros em avanço de 50 centímetros ou até 4 metros, você vai num processo totalmente moroso, que levou aí quase 3 anos para executar. Falando um pouquinho de licenciamento ambiental, foram 13 programas ambientais desenvolvidos, 80 milhões de reais investidos, 10 comunidades tradicionais atendidas, inclusive indígena, e 12 sítios arqueológicos resgatados. Eu comentei quase 1.200 áreas desapropriadas, 570 milhões de reais gastos só com desapropriação e mais de 4.000 reuniões realizadas dentro do contorno. O pessoal até brinca, né, que você chegava, tinha obra, parava a pavimentação, começava do outro trecho. Ah, por que isso aqui? Porque faltava desapropriar. E quem lida com obra de infraestrutura, rodovia, você tem que desapropriar, você tem muito que lidar com a questão pessoal e amorosa das pessoas que não querem se desfazer daquele local. Então, foram muitas reuniões, muitas tratativas, conseguimos vencer. Hoje o contorno 100% desapropriado, mas foi um desafio muito grande. Falando um pouquinho de gestão ambiental, a gente compõe aí as 21 principais construtoras do contorno, tem uma nota média de 87%, é um índice relativamente razoável para um projeto que tem uma interface ambiental gigantesca. Fizemos aí, verificamos 1.300 licenças ambientais, são os 598 relatórios de monitoramentos enviados ao IBAMA, todo mês tem que fazer relatório enviando, e fazemos checklists mensais, aí são 447 checklists já feitos. Falando de segurança do trabalho também, eu acho que é relevante trazer aqui os números de segurança do trabalho. Nos últimos 5 anos foram mais de 18 milhões de horas homens trabalhadas. Nos últimos 12 meses, aí, 5 milhões de homens em hora trabalhada. Nossos índices de acidente eles chegam a quase 0 todo mês. Tivemos, infelizmente, algumas ocorrências fatais, apenas 2, mas uma vida nem se quantifica. Mas em 12 anos de projeto, tem meses que não tem nem acidente no projeto. Então, acho que nossas inspeções que a gente fazemos em máquinas, são quase 25 mil inspeções em máquina,
quase 30 mil avaliações de segurança intensamente para tentar reduzir acidentes no projeto. E um prazo de obra, né? Acho que aqui é o que o pessoal quer saber, que é de Florianópolis, né? Tem pessoal que, quando acaba esse projeto, né? A gente concluiu o trecho intermediário norte e o Suá em fevereiro, então temos lá a conexão norte, que é o viaduto executado pela empresa Tranenge, que foi até classificado por um consultor aqui de uma obra magnífica, ele usou esse termo, que a obra ficou muito bonita mesmo, quem visitou lá conhece. Então, foi concluída até fevereiro. Toda a parte de pavimentação, sinalização está 100% concluída. O intermediário também está concluído. O trecho Suá também concluído. E o trecho Sul-B, que é a conexão sul e os túneis, concluiremos até julho de 2024. Esse é um pouquinho do contorno de Florianópolis, para vocês conhecerem. Viaduto aí da PS1, trecho da Serrinha, que era o último trecho em obras, que a gente estava agora fazendo só a parte de canaleta e drenagem, mas o trecho está concluído. Viaduto de Três Riachos. Passando dentro do túnel aí, você vê que a quantidade de pessoas que estão trabalhando no túnel é intensa, totalmente sinalizado. Foram feitas 4 subestações para cada túnel, então cada túnel tem a sua alimentação específica, dedicada. Vocês podem ver que toda a parte de infraestrutura está concluída dentro dos túneis, combate a incêndio, eletrocalha, eletroduto, banco de dutos. Hoje a parte que nós estamos executando, basicamente, é passagem de cabo e interconexão desses cabos nos painéis, para depois a gente fazer o comissionamento. Esses túneis, como são duplos, eles são totalmente interligados com 3 passagens de pedestres, vamos dizer assim. Caso aconteça um acidente em um túnel, ele é direcionado por essa passagem de pedestre para o outro túnel. Então, ele tem esses 3, cada túnel, 900 metros, 3 passagens a cada 300 metros. Esse é o trevo da BR-282, já está pavimentado. Começamos agora no trecho Sul-B, que é o trecho que você pode ver que não está 100% pavimentado, são alguns segmentos. Estamos executando algumas obras de arte. PS 232, um viaduto em forma de ferradura. Vai ficar muito bonito esse viaduto também. E essa é a interconexão, faltando apenas 3 vãos para ser concluído lá no viaduto no trecho sul, mas uma parte, inclusive, já está até pavimentada. Então, este seria um pouquinho do contorno de Florianópolis. Agora vamos falar um pouquinho das tecnologias que aplicamos lá no contorno. Colocamos aqui algumas situações que vivenciamos, que estamos trabalhando. O contorno é um projeto que tem 12 anos, então nem todo projeto já foi feito, foi executado, o design, né, com a tecnologia que a gente tem hoje. Muito projeto tem 10 anos que foi executado, então ainda é na sistemática 2D, vamos dizer assim. Mas alguns a gente conseguiu trazer para 3D para a gente poder ter uma melhor... usar as ferramentas atuais, né? O Civil 3D, Navisworks. Né? Então, o pessoal vai falar de BIM aí, vai entender um pouquinho. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho o que a gente conseguiu trabalhar com BIM dentro do contorno, Power BI, o Prost, utilização de drone, SciTech MOBA, sensor de fadiga, Concrete DNA, ou DNA do concreto, falando em português claro, e um sistema, como é que o sistema dos túneis funciona. Então, o BIM, né, eu vou deixar para os especialistas falar depois, mas é um sistema 7D, vamos dizer assim, o X, Y, Z, o 3D, temos a ferramenta do tempo, custo, sustentabilidade e operação. Né. Conseguimos trabalhar um pouquinho lá com o tempo.
né, trazemos o cronograma Project para dentro do software e conseguimos modelar a execução da obra de arte dentro do Navisworks. Então, temos o segmento todo modelado em BIM, né, em 3D, vamos dizer assim, mas fizemos uma aplicação dele apenas para a execução da obra de arte. Então, a gente pode ver aqui o tempo passando, de acordo com o cronograma de obra, ele ia alterando aqui a execução da obra. Então, a gente podia ver, no mês tal, eu vou estar com qual avanço da obra de arte? Eu consegui enxergar aqui. No mês tal, quando que eu vou concretar a laje? Com esse sistema, eu conseguia fazer todo o sistema de execução. Desde a fundação, lançamento de viga, execução, o tabuleiro e New Jersey. Então, isso foi feito como? Pegando o sistema do MS Project dentro do Navisworks, você consegue ter essa visão futura, visual de como vai executar a obra. Não fica apenas no documento, no Project, você consegue ver de forma visual essa execução. Então, aqui tínhamos aqui o projeto modelado, a fase da obra de fundação e ela totalmente concluída. Essa seria a OE6, também a mesma sistemática. Todo o processo de execução, o tempo passando, eu conseguindo ver toda a execução do tempo. O tempo que fica parado, né, quem é de Florianópolis sabe, é o tempo que a gente teve a troca das empreiteiras, que a obra parou. Então, quem está aqui é o caso real, é o que realmente aconteceu no contorno, né, e o que vai acontecer daqui para frente. Tá? Você vê que aqui está batendo, é junho de 24, então a obra em julho acaba. Esse é o que está se perfazendo. Power BI. Eu classifico como essa principal ferramenta hoje de trabalho de gestão dentro de uma obra. Deixa eu trocar o braço aqui, que está doendo. Esse ambiente online aqui com informações, ele trouxe uma praticidade muito grande para nós lá. A gente conseguiu fazer gestão de diversas áreas, planejamento financeiro, físico, medição, matriz de risco, orçamento, controle de custo, administração contratual, projeto, gestão ambiental e segurança no trabalho, utilizando o Power BI. O que ele facilita? Eu estou aqui nessa reunião, preciso de um dado automático, eu clico, tem um link, eu clico, ele acessa aquela informação de maneira automática. Basta alimentar aquele banco de dados e de uma maneira gráfica, de uma maneira que fica fácil eu ter os dados para me tratar. Né? Então, eu trouxe aqui uns exemplos aqui desses todos os nossas sistemáticas que nós fizemos aqui. Temos aqui o Fabrício, especialista nosso aqui em Power BI, que está aqui no evento hoje. Ele ajudou a criar quase todos esses BIs aqui nessa forma de visualização. Vou jogar um exemplo, o BI de qualidade, que eu conseguia mapear até o local onde aconteceu as ocorrências de qualidade e conseguia até montar aí onde era a mancha que tinha mais ocorrência. Seja também segurança, também a mesma coisa. Tá? Então, consegui fazer tempo-caminho de execução de obra dentro do Power BI. Para quem é aí da área de construção, tempo-caminho, construir uma obra linear, um tempo-caminho você consegue visualizar quando aquela obra vai acontecer, a interface que ela vai ter. Gestão de planejamento físico, planejamento de preço unitário do contrato. Então, eu tinha todos esses BIs, bastava eu clicar e tinha informação na hora que eu precisava. Então, acho que essa é uma das principais ferramentas de gestão também que pode ser utilizado dentro das novas tecnologias que a gente tem hoje em construção. Outra ferramenta que nós tivemos lá muito uso, que é o Project. Inclusive, o nosso especialista de Project também está aqui hoje, é o Marcelo Esper, que é o cara que conseguiu consolidar todas essas informações dentro do contorno. Por que eu falo todas as informações? O contorno de Florianópolis não é apenas uma obra. São 41 obras PER, que a gente chama, obras do Programa de Exploração da Rodovia, que são controladas sistematicamente pela NTT, que é o nosso poder regulatório. Não é apenas, eu tenho que fazer uma obra que é o contorno. Não, lá dentro tem 41 obras, são 41 reportes que eu tenho que fazer separados. Só que essas 41 obras, eu tenho empreiteiro de terraplanagem, eu tenho empreiteiro de pavimento, eu tenho empreiteiro de sinalização horizontal, de barreira rígida, cada um é um empreiteiro diferente. E, às vezes, no mesmo segmento, eu tenho 2 empreiteiros, tenho 3 empreiteiros.
Então, fazer esse casamento do contorno com a obra-pé, com o contrato XPTO, ia ser uma loucura. A gente faz a conta de mais de 16 mil linhas de atividades, simultânea, ligando o contrato com a obra-pé. Eu vou até no nível 14, até o nível 15 da nossa WBS. Essa interligação ela só foi possível utilizando a ferramenta Prost e o Power BI junto. Então, eu acho que essa foi uma ferramenta que nos ajudou muito, né, e nos trouxe aí o acompanhamento físico por empresa, por contrato, por trecho. Tem um trecho macro, um trecho detalhado, por obra-pé, porque o cara tem um trecho intermediário. Aí falar inventário, intermediário 1, 2, 3, 3N, 4N. Então, foi uma dificuldade muito grande você consolidar tudo isso. Então, foi outra ferramenta que nos ajudou muito. O drone. Eu acho que esse é também uma evolução muito show de bola, até para topografia falando, e não só vídeo e foto, mas falando de topografia, a gente consegue ter um tratamento de dados. Eu vou trazer já direto o vídeo. Esse aqui não é uma foto, não é um vídeo. São nuvem de pontos. Cada pixel desse é um ponto, já que tem um XYZ mapeado. Imagina um topógrafo, para quem é de obra, ter que subir 9 lances para colocar aqui o prisma dele para fazer a leitura da topografia, para saber que ponto é aquele. Com o drone eu fui lá, fiz o vídeo e está aí devidamente mapeado. Então, esse foi para mim também um case sensacional. A gente consegue ter dados aí de maneira rápida e prática com a utilização do drone do contorno. Indo um pouquinho mais um detalhe, né, o sistema SciTech, né, é um sistema que é americano, da SciTech. Ele interliga a motorniveladora com a estação total. O que ele faz? Né? Quando você vai executar o pavimento, você tem aqui a camada a gente chama o CFT, a camada final de terraplanagem, você tem aí a subbase, a base e a camada final, que é o CBUQ, que é o pavimento, que é o preto, que todo mundo vê lá. Não sei se todo mundo é aqui da área de engenharia e rodovias, então por isso sendo um pouco mais detalhista. A gente tem que garantir um IRI, que é um Índice de Regularidade Internacional, vou dizer que é top. Por quê? A NTT nos exige um IRI de 2,7 metros por quilômetro. A Artéris exige um IRI de 1,6. E aí já está um problema. Como que o cara está acostumado a fazer obra para o DENIT, para outros órgãos, e vem aqui fazer 1,6. Então, o pessoal, para atender esse IRI, utilizou essa ferramenta, que ele manda sinal da estação total direto para esse equipamento. Esse equipamento já tem o projeto dentro dele, com o nível, e ele opera automaticamente a lâmina da motorniveladora. Não depende da pessoa que está lá dentro operando. O operador basta ser um motorista agora. A operação não é mais igual antigamente. Pô, eu tenho aquele patroleiro que era bom pra caramba. Não precisa mais. Hoje, automaticamente, ele já controla a lâmina. Isso trouxe resultados de IRI para a gente, que eu vou mostrar no próximo slide, de menor que 1. Eu tenho um IRI de 0,6 no contorno hoje. O IRI médio nos meus 45 km plantados é 1, com esse equipamento, e o outro que eu vou mostrar também, que é o MOBA. Esse equipamento também faz uma operação robotizada, que faz a leitura dos níveis na aplicação do CBUQ. Né? Então, ele já tem um IRI bacana lá de baixo. Quando eu venho para o CBUQ, eu uso esse sistema aqui robótico, que faz a leitura e já comanda a fibra acabadora, e eu consigo IRI de até 0,6 no contorno hoje. Então, quem for andar no contorno, vai andar numa pista bonita, bacana. Não vai ter o carro nenhuma trebitação lá. Vai ser bacana andar lá. E vale a pena a visita, gente. Quem puder conhecer depois que estiver pronto. A Artéris tem um programa de visitação também. Né? Quem quiser conhecer a obra, basta entrar em contato com a Artéris no site do Contorno Viário, que vocês podem fazer a visita guiada também, que é muito bacana. Uma tecnologia de segurança também que eu achei muito bacana foi o sensor de fadiga. É uma câmera que a gente instalou dentro dos nossos caminhões, equipamentos, onde qualquer sinal de fadiga, ele aciona automático, ele faz a leitura facial do operador e manda já um sinal para dentro do caminhão, ele faz um apito gigantesco e faz um alerta para o gestor dele, avisando, esse cara está dormindo, esse cara
ele está usando celular, esse cara está com bocejo. Então, isso aqui pode evitar até 86% dos acidentes relacionados a trânsito nessa situação. Então, é uma tecnologia de reconhecimento facial que foi adotada no contorno para evitar acidente. Eu só quero dar crédito, vou voltar aqui para dar crédito, que é muito bacana a gente reconhecer as pessoas, né? Quem utilizou esse sistema foi a empresa Neovia, que é a empreiteira que está hoje no contorno, e ela começou, ela já pegou as obras em andamento e conseguiu atingir os nossos critérios com a utilização desse sistema do MOBA. E o Concrete DNA, ou DNA do concreto. Isso foi um piloto que foi feito pela construtora Terpa dentro do contorno, que ele coloca um sensor dentro da peça que vai ser concretada e, com o celular, conecta via Bluetooth com o celular e ele manda sinais, a hora que você quiser, da resistência do concreto dentro daquela peça. Não precisa mais romper corpo de prova. Você não precisa fazer o corpo de prova, com 3 dias deu 10 MPa, com 7 dias atingiu os 30 MPa. Não precisa mais. Esse sensorzinho, na hora que você quer, vai lá e libera. Às vezes você quer liberar uma laje para passar carro, com 24 horas, você coloca um cimentari, alta resistência inicial, coloca lá o sensorzinho lá dentro. Te dá o resultado na hora. Isso foi testado, foi um piloto que foi feito, e os dados bateram do equipamento com o corpo de prova que foi rompido lá no laboratório. Então, foi mais um sistema bacana que foi implementado. E, por fim, que eu vou dizer que seria a cereja do bolo, eu acho que é os sistemas dos túneis. São 8 túneis, todos os 8 túneis vão ser implantados 21 sistemas de segurança, vamos dizer assim. É a maior tecnologia que tem de sistemas implantados no Brasil. Eu tenho uma redundância de energia, né? Eu tenho a alimentação da Celesc, eu tenho o grupo gerador e tenho o no-break. Né? Então, não tem só uma redundância, eu tenho mais outra para aguentar, segurar todo o sistema. São mais de 8 mil metros de tubos instalados para a parte de combate a incêndio, mais de 1 milhão de cabos elétricos instalados, 62 km de fibra instalada em todo o contorno, dedicada para o contorno de Florianópolis, 74 jatos de ventilador, painéis de mensagem e avaliação 16, 900 cornetas dentro do túnel para mandar sinal, se acontecer um acidente, para avisar onde que está, em toda a situação, até dentro dos nichos, que é as passagens de pedestre, tem cornetas instaladas para avisar as pessoas da ocorrência do acidente e para se deslocar. Né? Quase 1.000 placas instaladas, transformadores, 3.600 luminárias instaladas. Sistema de emergência, temos cancela, se um acidente do túnel fecha, cancela automático, semáforo, sensor de gás, sensor de temperatura, sensor de vento. Então, cara, eu falo assim, é um túnel totalmente sistemático, né? Ele é um chato pra caramba. Mas o que é bacana disso? Eu tenho um software, que é o SCADA, que ele faz toda essa gestão automática. Se eu tiver um acidente aqui dentro, automaticamente ele reconhece isso. Se puder dar play, por favor. Tem um videozinho aqui de uma situação parecida. Ele faz toda a leitura de veículos e pessoas e moto, ele reconhece automático esse sistema. Então, se tiver uma pessoa dentro do túnel, ele manda um sinal para o sistema. Se tiver um carro diferente passando, uma moto, ele manda, tem uma moto dentro do sistema. Se abrir uma tampa de passagem lá, ele reconhece que essa tampa deu problema, ele vai lá e manda o sinal para o sistema. E isso faz com que todo ele trabalhe de forma robótica. Porque se tiver um acidente aqui dentro, o caminhão parar aqui dentro, ele manda o sinal, fecha a cancela, sinal vermelho, já desvia o trânsito para a outra pista. Pegou fogo aqui dentro, já isola a área, fecha, ele manda a pessoa passar para o outro túnel e já resolve o problema. Isso tudo de maneira automática. Então, esse software ele foi feito, a última geração de software de gestão de rodovias foi implementada aqui no contorno de Florianópolis. E tudo isso vai ser conectado com o nosso CCCO lá em Curitiba. A operação ela não vai ser local, vai ser lá de Curitiba.
Eu tenho lá todo um sistema que junta as 3 regionais, né, as 3 concessões da regional, Regis, Planalto e Litoral Sul, com esse monitorzão aqui de 70 polegadas, vamos dizer assim. São 12 posições com pessoas aqui olhando simultaneamente todas as concessões da Arteris. Né? São 742 câmeras que tem aqui dentro já que são analisadas. Todo de maneira automática também. Essas câmeras têm o DAI, que ele chama, detecção automática de incidentes. Todas as câmeras da Arteris têm, que ela reconhece, faz toda essa leitura de IA já com essa tecnologia. Seria isso, gente. Para falar um pouquinho do contorno da obra e das tecnologias que nós estamos adotando. Queria agradecer mais uma vez a Cartado, agradecer vocês por estarem aqui ouvindo, né? E agradecer a Arteris pela oportunidade de deixar a gente trabalhar nesse projeto, porque eu acho que esse aqui é um projeto magnífico. Né? Eu estou no projeto há 1 ano e meio, estou na Arteris há 6 anos, mas a gente tem orgulho do projeto porque o que a gente quer mais é acabar ele. Estamos dedicados com isso e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Cara, Vinícius, fantástico essa apresentação, mas assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção, cara, isso é um ponto, não querendo levantar a bola aqui da Arteris, mas a Arteris foi nosso primeiro parceiro, né, quando a gente começou a Cartado, e um ponto que eu acho muito interessante é a cultura de inovação que eles têm dentro da empresa. Vocês viram quantos testes eles fizeram e os resultados que foram obtidos, mas o principal, eles trouxeram também os fornecedores para fazer também a inovação junto com eles. O Vinícius apresentou ali a Neovia, por exemplo. A Neovia, junto com a Arteris, foi o nosso segundo parceiro, né, dentro do setor de obras, dentro dos prestadores de serviço, que compraram a briga, vamos dizer assim, da digitalização junto aí com a Arteris, dentro desse programa, não vou dizer de programa, mas dentro dessa cultura, de fato, esse DNA de inovação. Então, muito legal e, principalmente, ficar feliz que a gente aqui de Floripa, saber que daqui a pouco a gente não vai ter trânsito aqui, mas muito bom. Há controvérsia. Há controvérsia. Não, mas vai ser resolvido. Boa, pessoal. Vinícius, obrigado. Vou pedir que fique aqui, que depois a gente abre para as dúvidas. Jonathan, por favor, trazer aí os cases da Rota do Oeste, junto com a regulação. Acho que tem bastante coisa aí para trazer. Show de bola. Obrigado. À vontade. Valeu. Boa tarde, pessoal. Ou bom dia, né? Tudo bem? Tudo excelente. Bom, pessoal, eu sou gerente de obras da concessionária Rota do Oeste. Vou fazer um overview básico, rápido, né, sobre a concessionária e falar um pouco do nosso case aí de acompanhamento de obras que a gente vem fazendo lá. Um breve vídeo aqui eu vou passar do que a gente passou da troca de controle que ocorreu em maio do ano passado até o momento, né, que já foi a primeira entrega de 15 quilômetros de duplicação e algumas outras obras. Não saiu o som, mas vamos lá. Foram entregues 3 bases salos, né, como plano já do primeiro ano do TAC, uma passarela e 15 quilômetros de duplicação. Era previsto 8 pelo TAC, então a gente entregou um pouco a mais aí para o usuário, né? Essa daí é um segmento já entre Mutum, Posto Gil a Nova Mutum, são 86 quilômetros que estão previstos para serem entregues já no segundo ano, até final de 24, para os usuários da rodovia. Esse foi o evento de liberação, e é isso, liberando o tráfego nos primeiros 15. Nós brincamos na concessionária que a gente tem um piloto de drone e, nas horas vagas, um engenheiro, viu?
Mas vamos lá, um overview básico da concessionária. Para quem não conhece, a rodovia BR-163 é o principal corredor logístico do estado, né, de escoamento de safra. Ele ocorre tanto para o Arco Norte, que seria Miritituba, como para o Arco Sul, que seria Santos, né, que vai ali para o terminal da Rumo, segue sentido a Santos. Hoje, basicamente, esse segmento ele é 70% de veículos pesados, né, de carretas, caminhões, e tem um VDM de 70 mil veículos, né? Um tráfego extremamente pesado, com N aí de 10 a oitava, mais ou menos. E temos como meta aí do nosso TAC, até 2030, entregar 442 quilômetros de duplicação. Investimento aí em torno de 11 bi, né? Esse é um mapa da concessão, são 850 quilômetros, ele pega desde a divisa do estado no Mato Grosso do Sul, indo até Sinop. Então, ela corta praticamente todo o estado. São 9 praças de pedágios, 18 bases SAUS e 7 postos da PRF. Aqui o resumo do TAC do primeiro ano, são 15 quilômetros de duplicação. A passarela que eu falei, as 3 bases, a reforma, foram implantados 35 câmeras, 50 quilômetros de fibra ótica e 442 quilômetros de rodovia recuperada. Como todos devem saber, a gente ficou uns 6 anos sem investimentos na rodovia, por isso que eu trouxe aqui, né, que foi feita a adequação de parâmetros justamente com a virada do TAC. Foi necessário fazer um investimento em toda a rodovia em pista simples antes da duplicação, né, que se aguarde até a chegada da duplicação. Então, essas já são as obras que estão em andamento nesse ano, para trazer para vocês o tamanho do investimento que está sendo realizado. Nós hoje já estamos com 3 frentes de duplicação, né? Ela pega, como eu falei, do Gil até Lucas do Rio Verde, são 160 quilômetros já contratados. Nós temos como meta desse ano, pelo TAC, são 66 quilômetros de entrega, a gente vai entregar 100 quilômetros de rodovia até dezembro. Hoje, inclusive, está sendo assinado aqui a ordem de serviço da Imigrantes de Cuiabá, que é a rodovia 070. Também eu acho que é um pouco do caos que vocês devem viver aqui em Floripa, né? Do tráfego pesado passar dentro da cidade. E lá a gente tem isso também na capital. Então, já tem uma meta prevista para esse ano de 8 quilômetros também até dezembro de duplicação. Lá será multifaixa. E tem outras obras, né, um escritório sede da NTT em Sinop, que também está previsto, 3 novas bases, 4 passarelas e 6 OAEs dentro desses segmentos que serão duplicados. E o que eu e a minha equipe, acho que como foi falado aqui ontem, a gente não faz nada sozinho, precisa de uma equipe, faz para acompanhar esse volume de obras, né? É um pouco do que o nosso amigo Vinícius falou aqui, MS Project e Power BI, é muito isso, mas eu quero trazer um pouquinho das ferramentas e mostrar para vocês. Então, a gente usa como um banco de dados a plataforma Cartado para receber todas as informações do dia a dia de campo, né? Eles lançam os RDOs diário e a gente pega essas informações justamente para alimentar o nosso acompanhamento do project, que gera os dashboards do BI. Então, a gente tem também um pouco de gestão à vista, que é as câmeras implantadas estrategicamente na rodovia, que a diretoria normalmente manda mensagem pedindo, faça isso, faça aquilo. Gestão à vista, né? Formulários online, para controle de fornecimento de material betuminoso, além da contratação das obras, a concessionária também fornece o CAP e emulsão, né? E temos algumas outras plataformas de gestão dos projetos, né? Diferente um pouco do nosso amigo Vinícius aqui, a gente faz um pacote de contratação grande, né? Então são 3 pacotes que a gente tem no mercado já licitado com obra de 80 quilômetros, basicamente, onde a responsabilidade da empresa é fazer o projeto executivo, entregar para a gente e a gente acompanhar e fazer aprovação perante o órgão, o poder concedente, que é a NTT, né? Então, a gente tem ferramentas onde a gente recebe esses projetos, faz os apontamentos e ali a gente consegue fazer uma gestão desses documentos, né? Não fica
troca de e-mail entre concessionária e o nosso terceiro. Aqui é um pouco dela. É o ConstruFlow. Através dela, ele lança, né, o projeto. A equipe da engenharia faz os apontamentos, caso tenha alguma divergência, né, em relação às diretrizes, normas, né, e ali o próprio terceiro consegue ver os apontamentos, fazer as correções, mandar as correções, e aí a gente validar, e aí já cria todos os volumes, né, que são entregues para a NTT, volume 1, 2 e 3, para aprovação. Aqui um pouco do portfólio de obra. Essa da nossa obra de Poço Gil, são 86 quilômetros. Ela já está com avanço, está em linha, né, 17%. Previsão de fechar ela até março de 25. E esse é um pouco do portfólio, né, que a gente também tem. Após o acompanhamento que a gente tem interno desse dashboard aqui, da curva S, do acompanhamento previsto e realizado, das terceiras, a gente utiliza também para fazer as reuniões e acompanhamentos semanais, né, com a terceira, onde a gente consegue pegar as produções que eles fizeram na semana passada, ver se está aderente ao cronograma, consegue visualizar os histogramas, né, dos equipamentos e mão de obra, se também está aderente ao previsto com o que foi fornecido no momento da apresentação do planejamento pela terceirizada. E dessas informações a gente gera esse BI que serve para acompanhamento da NTT, né, mostrando a transparência que a concessionária tem com as informações perante ao poder concedente. Essa ferramenta ela foi criada a 4 mãos com a NTT. Ela veio desde a época da conservação, né, onde a gente recebia ali em torno de mais de 3.000 pontos de TRO pelas faltas de investimento, lógico. E com essa ferramenta a gente conseguiu mostrar para a NTT que, em cima dos volumes de TROs, às vezes a gente não conseguia atacar os pontos prioritários que realmente necessitaria de intervenções para uma segurança melhor do usuário, né? Então, nesse BI, ele tem a programação de atividades, é uma programação quinzenal que é feita, elaborada para acompanhamento. Essa daqui é da parte de obras, né? Onde ele consegue visualizar e consegue, em campo, verificar o que está sendo realizado, né, acompanhar as atividades. Esse BI ele tem acesso mobile, remoto, ele consegue visualizar as informações. Tem um rete gráfico de acompanhamento, onde mostra a localização de cada atividade. Nós temos estações pluviométricas também, em cada praça de pedágio. Tem uma estação automatizada, onde a gente extraímos os dados, passamos para o poder concedente, para ele também acompanhar, né, caso tenha algum problema na rodovia, que a gente possa até... Isso serve também como uma justificativa para nós, para a gente estar alinhado no discurso. E, como obrigação contratual também, a gente tem as entregas da execução mensal, que é o que o Vinícius falou, né? Tem que mandar as informações para a NTT mensalmente do avanço das obras. Como a gente tem esse controle acompanhando semanalmente, de lá a gente já extrai as informações, consegue gerar o dado mais ágil, né? Otimiza os recursos da nossa equipe. A gente também tem aqui nesse portfólio as metas do TAC, né? Para ele se basear por ela. O IRI, né, eu te falei que a gente recuperou 442 quilômetros de rodovia. Através dessa entrega da adequação de parâmetro, era previsto a gente adequar o IRI. A gente tinha um IRI na rodovia de 3,3 média, para vocês verem, como era antes dos investimentos, e conseguimos diminuir para 2,6. E o padrão, igual ele falou, é 2,7 para rodovias duplicadas. Para pista simples, IRI 4. Né? E aí, então, a gente conseguiu mostrar isso para a NTT através desse BI. E ali também a gente tem um app pelo Power Apps, onde a fiscalização ela pode acessar, ela clica ali e ela vai ter os apontamentos da programação, onde ele pode comunicar com a concessionária a qualquer momento ali. Tem um ponto aqui que vocês estão realizando a roçada, quero fazer esse apontamento. Já chega direto para o coordenador de cada lote para fazer as tratativas de imediato.
Essa é a curva S que a NTT visualiza. Como eu falei, esse é um trecho de 86 quilômetros. Pela meta-ataque, ela é dividida em 3 anos. Então, aqui mostra um pouco do primeiro ano, que já foi entregue. Era previsto 8, como eu falei, a gente entregou 15 quilômetros, então a gente já avançou lá no segundo ano. E esse mês a gente já vai dar avanço no terceiro ano, porque a gente está antecipando, e a ideia é concluir esse segmento até dezembro de 24. Aqui é a gestão à vista, né? Como a gente falou, câmeras posicionadas estratégicas. Vocês podem ver que onde já está duplicado, foi posicionado para acompanhamento. Aqui a gente tem uma frente de avanço, aqui uma outra frente. Melhorias, inovações, a gente também está participando, junto com, em parceria com a NTT e o FMT, um RDT, né? Esse RDT vai usar a inteligência artificial, ele é um pavement scan, né? Para a gente conseguir o IgG, ICP. Esse produto já é comercializado, mas a concessionária está desenvolvendo o próprio dela, né? Junto com a NTT, com a FMT, justamente para extrair esses dados. A gente vai ter uma câmera 360 em cima da van, esse equipamento já foi adquirido, e onde vai ter a filmagem ali da rodovia, né? Vai ser levantado todas as partes de sinalização de ativo, como foi falado aqui, defensa, placa, consegue visualizar uma vegetação que está alta, e através desse levantamento que ele vai passar com essa van, a gente vai conseguir extrair as informações, gerar no cartado os apontamentos, para que os coordenadores possam fazer a programação das atividades. Nesse equipamento aqui, a gente já vai ter o IRI também, a gente já tem o IRI, já fez o IRI, a gente já utiliza no acompanhamento dessas obras de recuperação, de duplicação. Nesse primeiro segmento que foi feito aqui, de 15 quilômetros, a gente fez um IRI médio de 1,1 também, um IRI muito bom. Não chegou a 0,6, viu, Vinícius? Mais médio. Mas um IRI muito bom. Dessa parte da tecnologia, é isso. E os resultados, né? Tudo isso, esse portfólio da NTT que a gente vem falando gerou um resultado para nós, que a gente foi um dos finalistas. A gente foi finalista em 5 categorias do Prêmio Destaque da NTT no final do ano passado, né? E esse de portfólio de obras a gente não ganhou, mas assim, esse ano a gente vai entrar de novo para tentar ganhar. Traz aqui uma gestão mais eficaz do planejamento e controle de obras, uma criação, né, de banco de dados com agilidade nos tratamentos, gera um poder de decisão para nós ali nas reuniões de acompanhamento com a terceirizada, então, e com as terceirizadas e com a NTT, né, que a gente pode mostrar o que está sendo realizado. Então, um pouco disso que eu queria trazer para vocês. Eu acho que mostrar um pouco da nova rota aqui. E muito obrigado, né? Cara, acho que são dois cases aí sensacionais, né? E eu falo 2 cases, só que a quantidade de tecnologia que está sendo aplicada aqui nas obras é absurda. Assim, acho que esse ponto a gente não tem nem como discutir. E pessoal, acho que, Vinícius, se puder chegar aqui, para a gente poder abrir para as dúvidas. Para quem não me conhece aí, eu sou Guilherme Santini, eu hoje estou como coordenador de conservação da Eco 050 Ecovisa Cerrado. Realmente a exigência aí da NTT, a gente aí que tem esses contratos de segunda, terceira, quarta etapa, 2.7 já é uma exigência assim de excelência, né? E a gente tem lá um projeto do HS Win, que é a balança, né, com os veículos em movimento da via, e para assim tentar calibrar com o pessoal a noção do que é essa regularidade. O Win tem uma exigência no projeto, um projeto disruptivo de tecnologia de 1.3 de IRI. Então, parabenizar você aí, sua gestão, sua equipe, para você atingir essa média de 1 é algo realmente impressionante, né? E aí fazer uma pergunta, você disse que a Artéris tem essa exigência de 1.6. Se isso é assim para obras novas, com terraplanagem, pavimentação, ou se vocês também mantêm essa exigência para obras de
reabilitação de pavimento? A dificuldade... Primeiro, parabéns, eu acho que não vai para mim, vai para a equipe. Né? Tem toda uma equipe de obras envolvida tecnicamente. Né? Temos o nosso gerente de obras, que é o Thiago Tiberiçá, que está diretamente focado nisso. Né? Eu acho que o parabéns não é para uma pessoa, é para a equipe inteira. A exigência de 1.6, ela principalmente é para obras novas de implantação. Né? Mas também, utilizando essa tecnologia, para obras de conservação, também conseguimos atingir esse 1.6 também. Tá? E por que a gente pede 1.6? A NTT nos cobra 2.7. Porque, pelo parâmetro de concessão, quando atinge 2.7, eu já tenho que fazer a recuperação do pavimento de maneira imediata. Então, se eu fazer uma obra com 2.7, no ano seguinte, já tenho que recuperar aquele ponto. Então, eu faço com 1.6, para mim ter uma curva de evolução de 5 anos, 6 ou 7, para poder fazer a intervenção próxima com 7 anos depois. Então, eu ganho na qualidade agora, né, com a tecnologia que foi adotada, talvez gastei um pouquinho, mas isso em 6, 7 anos eu tenho um ganho, se paga tranquilamente. Então, não sei se eu respondi a pergunta, mas é por isso também que a gente faz esse 1.6 nas obras de implantação. Ok? Boa. Pessoal, alguém tem mais dúvidas, comentários? Vanessa, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, Jonatas. Vinícius, prazer revê-los. O Vinícius, que bom que esse meio é muito pequeno, né? E a gente faz amigos para a vida, né, Vinícius? Assim, nós vemos muita tecnologia aplicada à gestão, né? Eu vi ali, me chamou a atenção, você trouxe algo ali novo na operação, que é aquele dispositivo lá dentro da peça de concreto. Realmente, isso vai trazer muita facilidade, né? Eu não tinha visto ainda. Mas, assim, na operação, né, os equipamentos, hoje, a indústria tem produzido equipamentos cada vez mais autômatos, carregados de tecnologia, mas no dia a dia, assim, queria ouvir um pouco de vocês, que vocês entendem lá na operação, qual o tamanho do incômodo entre a tecnologia aplicada na gestão e a tecnologia do controle de qualidade, que também ainda nós estamos, as nossas normas ainda pedindo Viga Bankman, né? Mas isso a gente vai mexer, deu um spoiler para a Tide. Mas como que vocês entendem como que dói para vocês quando vocês olham lá na operação, né, o operador, o gerente de produção, como que vocês enxergam isso? Aonde que nós vamos industrializar, né, copiar a indústria 4.0 para sair do... Eu acho que está no 2.5 ainda, né, quando nós vimos ontem. Vamos lá. Hoje a Rota do Oeste, quando ela faz as licitações para contratação de obras de recuperação, obras de ampliação, a gente já exige os tipos de equipamentos que serão utilizados nas frentes de serviço, né? Por exemplo, recuperação, a gente pede um IRI mínimo de 1.9, e aí pede que sejam implantados fresadoras com sensores, a gente especifica o tipo de equipamento. Por exemplo, vibroacabador, a gente pede para ser utilizado sensores de nivelamento de IRI. Então, eu acho que uma forma da gente impulsionar esse aumento de tecnologia nas frentes de serviço é fazendo essas cobranças nós como os concessionários, né? Isso eu acho que tem trazido evoluções grandes lá para a Rota do Oeste, com essa mudança, essa cobrança de novos equipamentos com tecnologias avançadas que vêm atender às premissas que o PER nos pede, que são IRI, FWD e assim outras metas aí que são solicitadas dentro do PER. Acho que, na minha visão, acho que o maior problema das organizações, minha opinião, assim, são pessoas. Não que ele é um problema, são soluções. Só que você lidar com pessoas e você fazer com que as pessoas se comuniquem, comunicação é um grande problema. E, falando de tecnologia, né, a gente tem uma engenharia muito velha
1.0, que ele colocou 2.5, algumas pessoas ainda estão no 1.0. Eu tenho 36 anos e eu fui criado no R14, para quem conhece o AutoCAD. Quase um nanquim, né? Então, trazer essa equipe lá de trás, que foi criada no nanquim, para uma tecnologia que tem hoje, a pessoa nem consegue enxergar o que você está querendo mostrar. Então, aos jovens que estão hoje, também tem um outro desafio, que conhece a ferramenta do BIM maravilhosamente, conhece o BI, mas nunca amassou um barro, nunca pisou lá na obra, e aí tem que ter um negócio chamado humildade. Essa pessoa que é o expert no projeto, ser humilde para querer aprender com aquele cara que amassou barro a vida inteira. E o cara também, que amassou barro a vida inteira, querer aprender com essa pessoa que sabe um pouco. Essa, para mim, é a maior dificuldade. É o maior desafio. As pessoas serem humildes para poder aprender um com o outro, porque a gente está numa transição aqui que é um negócio exponencial. A gente chegou num momento que foi muito tempo assim, a tecnologia. Hoje, estamos, do dia para a noite, vem uma ferramenta nova. O Esper, colega nosso, coordenador de planejamento, a gente conversa quase todo dia. Cara, que louco, o ChatGPT vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu falei, cara, onde eu estou? Eu olho assim, eu não consigo acompanhar. Eu não consigo. Porque, lógico, tem a demanda do serviço, a gente consegue estar todo. Então, é um negócio de louco. Então, acho que a maior dificuldade, na minha opinião, é fazer essa gestão. E fica aqui aos novos, aprendam, vão amassar barro um pouquinho. Vocês conhecem os velhos, nós vamos aprender um pouquinho com os novos também. Todo mundo tem a contribuir. Tá bom? Beleza. Eu já me sinto velho, imagine tu, né? Acabou de perder um amigo, velho. Cara, amizade. Você dê liberdade, você escuta isso, pô. Ai. Boa. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Algum comentário? Bom dia, pessoal, tudo bem? Vinícius, Jonatas, eu tenho uma pergunta. Ontem, na mesa redonda, quando a gente abordou ali na questão das concessionárias, né, a importância de um projeto da gente levar em consideração a gestão de ativos, né, a manutenção posterior. Hoje que a gente está comentando sobre obras, como que vocês têm conseguido colocar nos projetos atuais essa percepção, né, da gestão de ativos, não levando em consideração só a implantação em si? Você ter o controle. Hoje, quando você acaba uma obra, né, a gente, como concessionária, falando, né, a gente tem que fazer a gestão do ativo, né? Então, tem que garantir que a obra de arte ela tenha no parâmetro conforme norma. Eu tenho um parâmetro. Então, quando eu entrego uma obra de arte, eu tenho que fazer todo o meu monitoramento, minha inspeção cadastral, para saber se está bonita, bacana, com a nota 5, né? E depois eu vou acompanhando com o tempo. Então, isso requer. Então, a própria NTT, com as exigências que ela tem hoje, se eu não pensar num sistema, um controle, para mim poder fazer esse acompanhamento, eu não consigo atender a demanda dela, né? Então, quando eu faço um projeto, eu tenho que sempre pensar na operação depois. Hoje, se o contorno está com 97%, já está em fase final. A gente já está fazendo a transição com a concessionária. A concessionária já está fazendo, a gente está fazendo agora inspeção cadastral das obras de arte, fazendo inspeção e cadastramento de todas as placas, fazendo inspeção e cadastramento de toda a transição horizontal, que eu tenho que atender uma retrorefletância significativa. Pra você ter noção, retrorefletância é o quanto, para quem não conhece, é o quanto você vê a sinalização horizontal dentro da pista. Se você não vê nada, é porque você está vendo o pavimento preto lá de noite, é porque está zerado. Eu tenho que atingir, se não me engano, 120, 150 milicandelas. Cada pele é um diferente. A artéria exige 350 para a gente poder ter também a durabilidade dessa tinta. Eu já faço todo o cadastramento, eu faço cadastramento de todos os taludes, e tudo isso é de uma maneira sistematizada, né? Então, a gente tem empresas especializadas que fazem isso e nos entregam. Então, não adianta eu pensar só na implantação. Por quê? E por isso que eu acho que o privado ele vem para melhorar essa gestão. Porque quando você vai para o público vai lá e faz a obra e fica lá. Ele não tem nem pessoas suficientes para fazer todo acompanhamento dessas obras, né?
Então, às vezes, o que acontece? A obra fica abandonada, você não tem um acompanhamento numa inspeção da durabilidade dessa obra. Então, nós não fazemos também só porque é exigido, porque senão vai acontecer um problema. A gente tem casos aí de obra de arte. Na Itália, caiu uma obra de arte metálica um tempo atrás, quem acompanha o mercado sabe disso. Entendeu? Então, eu não quero que isso aconteça na minha concessão. Então, para que eu não tenha um acidente disso, cara, eu costumo dizer o seguinte, quem é de Florianópolis acompanha aí o Morro dos Cavalos, aqui caiu recentemente, né? Aquele talude estava monitorado todo dia. A gente tem acompanhamento, nada dizia que ia cair. Do nada caiu. E se eu não tivesse monitoramento ali, que é contratado uma empresa especializada, eu ia levar uma multa do caramba. Eu tenho lá, monitorei, estava ok. Então, eu tenho que fazer isso para mim nos resguardar e também dar segurança para o usuário. Então, esse documento ele é constante por causa da minha necessidade, da minha garantia de segurança para o usuário. Eu acho que a principal premissa é atender às normas básicas ali, as diretrizes que são definidas em projetos, né? Como ele falou, como a gente pede um IRI, a NTT nos cobra 2,7, mas ela é para você já fazer uma restauração, então você tem que cobrar muito a menos de uma obra que vai ser entregue agora. Ela tem uma vida útil, né? Ela tem de 5 a... Aí vai muito da premissa do projeto, de 5 a 7 anos. Então, tudo isso, né, como eu também eu era de conserva, eu sofri muito na minha época, agora eu sou obras, então, quando a gente faz os termos de referência para a contratação, eu tento listar as dificuldades, uma questão de um talude, pensando numa reconformação melhor para mecanizar uma roçada, deixar ao máximo um tratorável. Então, tudo isso a gente leva em consideração, sim, né? Pede retrorefletância, a gente pede lá 500 microcandelas, muito acima do que pede a norma é 350. Então, são esses detalhes que são colocados no momento da contratação que a gente exige da empresa, justamente para entregar com qualidade e a gente ter essa vida útil, pensando que a empresa ela vai embora e a concessionária vai ficar por 20, 30 anos. Então, a gente tem, sim, esse pensamento. Bom dia, meu nome é Carla, eu sou coordenadora de implementação da Cartado. E eu queria perguntar para ambos, vocês têm um nível de gestão das obras impressionante, assim, com os gráficos e com os painéis ali no Power BI, né? E para isso funcionar, vocês precisam de dados, né? Dados confiáveis. Eu queria saber de vocês quais foram os maiores desafios que vocês encontraram na coleta desses dados e como vocês contornaram isso. Bom, como eu falei, eu acho que a gente precisa de equipe, realmente a gente tem muita gestão dessa questão dos apontamentos que são gerados pelos terceiros. A gente lá, né, com a nossa equipe, a gente fica agoniado que tem várias melhorias, às vezes, que a gente quer que faça, né, João? Ligo direto para o João, encho o saco do João, que me ajuda, João, vamos fazer isso para tentar melhorar. Então, assim, eu acho que hoje o sistema que eu utilizo, né, que é a Cartado, para lançamento das programações diárias dos terceiros para a concessionária, a gente reutiliza essas informações tanto para acompanhamento das obras, a gente lança no Project, e do Project que a gente puxa os dados para o BI, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a dificuldade é mesmo, é a equipe, né? Quando você tem todo o programa de gestão desse, parece fácil, mas você tem que ter uma equipe muito dedicada, uma equipe muito comprometida, uma equipe suficiente para poder ter esses dados. E parece que o chefe, quanto mais você passa dado, mais ele quer dado, né? Mais ele quer informação. Então, você tem que botar a equipe, nunca é suficiente, né? Então, esse é um ponto importante. Eu acho que o segundo ponto importante é o tratamento do dado. Não é só você colocar informação lá dentro, tem que saber o que você está colocando, para que você está colocando, e aí que entra aquilo que eu comentei, a humildade em você querer aprender. Às vezes a gente contrata muito, assim, agora a equipe já está mais sênior, né? Mas quando começou, tinha uma equipe muito júnior ainda. Então, eram engenheiros júniores, ou até informação, mas ainda tinha que dar
essa expertise para eles, ensiná-los o que colocar na informação no dado. Ele pegava o dado no RDO e não sabia o que extrair dali para passar para o sistema, ou do avanço, ou da obra. Então, acho que essa humildade, as pessoas que fazem esse tratamento do dado, lançamento do dado, ser humilde, às vezes perguntar e aprender para ter essa evolução. Então, as duas equipes, a equipe suficiente e o como tratar esse dado para que ele entre dentro do seu banco de dados de maneira adequada. Que é o que vai gerar um gráfico distorcido, uma informação errada, informação equivocada, então isso não vai gerar um resultado nenhum. Vai ter um gráfico bonito, o BI é um gráfico bonito, mas que não serve de nada. Também não adianta. Então, essa é a minha preocupação. Carla, também um outro apontamento aqui, a padronização do preenchimento das informações. Isso é uma dificuldade que a gente tem. Veio aqui, lembrei aqui, porque são 3 frentes de serviço, são empresas distintas, cada um quer lançar de uma maneira, então essa é uma dificuldade também que a gente tem que ir lá, treinar a equipe, mostrar como que a gente quer que os dados sejam inseridos na plataforma para a gente extrair esses dados. Legal. Eu vou aproveitar aqui para complementar um pouco a tua pergunta, Carla. A gente percebe um resultado maior, tá, nas empresas quando vão digitalizar os registros de campo, falando especificamente de registros de campo, apontamento, né, a gente enxerga um resultado maior quando as empresas envolvem o pessoal de campo na implementação do sistema. Então, porque assim, às vezes a gente aqui na gestão está lá no escritório, no ar-condicionado tranquilo, e pensa, não, eu preciso desse dado, dessa forma, e não quero saber, eu quero que ele implemente, que ele aponte lá e acabou. Só que a realidade daquela pessoa na rodovia, ou no trecho, lá na rua, na parte de saneamento, enfim, onde quer que seja, é completamente diferente da nossa realidade. Então, e só trazendo mesmo essa questão, né? A gente percebe que quando tu envolve o pessoal de campo, que vai estar usando a tecnologia lá no trecho. A tecnologia já sabem usar, usam WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, joguinho, enfim. Isso não é o problema, né? O problema é como que a gente quer que ele preencha essa informação, mas quando a gente traz esse pessoal para a implementação, para a estruturação dos dados, isso traz uma facilidade maior para a obtenção do resultado que, de fato, a gente quer, né? Então, esse é só um comentário que eu queria complementar aqui com vocês. Gente, Pedro, quer... Bom, primeiramente, só parabenizar vocês, né? Várias tecnologias de bastante representatividade. A minha pergunta é bem breve. Eu acho que o Jonathan talvez já tenha tido essa experiência. Não sei, Vinícius, mas se tu tiver também pode compartilhar. Dentro desses relatórios que vocês elaboraram, né? O Jonathan comentou que alguns deles estão sendo compartilhados direto com a agência, né? E eu queria saber se isso eliminou alguns relatórios que vocês precisavam entregar periodicamente, produzir eles de forma manual, né? E também como que foi essas conversas, né? Como que foi essa negociação com a agência para, se de fato conseguiram tirar algum trabalho que era feito periódico, como que foi a conversa com a agência para colocar isso em prática, assim? Vamos lá, Pedro. Como eu falei, a ferramenta ela foi construída a 4 mãos com a NTT, né? No início, a gente tinha uma dificuldade, que a gente não tinha investimento, recebia muitos troços da agência, e a fiscalização falava, eu quero saber onde você está atuando, né? E aí, por isso que a gente criou essa ferramenta, né? Trouxe a Cartado, e da Cartado a gente gera a questão do BI. O que ele queria, né? Ele tinha dificuldade porque ele falava, você está com um monte de problemas, mas você não consegue atender a demanda que a gente tem. Aí realmente vamos falar, era um cenário meio caótico porque não tinha investimento, era só a equipe de reparo. E o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que atacar os pontos mais críticos. E com essa ferramenta eu consegui demonstrar para ele. Se você continuar me dando o TRO, eu não vou conseguir atender os mais críticos, vou atender os pontos que você está me apontando, e a gente pode causar um dano maior para o usuário. Então, com isso, eu consegui trazer isso em conjunto com ele, construir isso a 4 mãos, para a gente ter um ganho da fiscalização, um ganho para o usuário e um ganho para a concessionária. Sobre a questão dos relatórios, que a obrigação contratual não foi eliminada, a gente não tem esse poder, né? Então,
a ferramenta ela tem todos o que é obrigação contratual está lá dentro da ferramenta, ele consegue consultar o momento que ele quiser, a hora que ele quiser, entendeu? A mesma coisa das programações, ela é atualizada, conforme o coordenador altera uma programação, ela já atualiza ali no ato, é imediato. E ela não continua, a questão das planilhas ela continua sendo enviada via SEI normalmente, porque a gente não consegue eliminar essa obrigação. Tá bom? Só complementando, até os parabéns aqui para a Rota, porque, na verdade, essa ação que eles fizeram, você dá um conforto mais para o cliente. A gente não consegue realmente dar uma transparência para ele, ele fica mais confiante na informação que você passa. Nós temos uma ferramenta de gestão que nós criamos aqui, que é no Excel ainda, que não cometeu uma ferramenta Contorno tem 10 anos, então a gente tem a mesma ferramenta, tem 7 anos, né, Fabrício, aquela ferramenta de gestão que foi criada. 7 anos foi criada, eu nem estava aqui, o Fabrício ajudou na implementação dessa ferramenta, e é a mesma desde aquele momento, e a gente foi criada até agora uma atualização semanal dessa ferramenta, não tinha obrigação de mandar mensal e semanal. E, assim, mesmo com essa ferramenta criada junto com eles, ainda fica, está certo, não está? E quando você faz o BI online, o cara clica lá, a pessoa automaticamente tem a informação, ele tem mais confiança. Então, parabéns à Rota pela implementação, realmente muito bacana. Boa. Então, os parabéns, eu vou dar os parabéns para vocês dois. Então, pessoal, obrigado aí mais uma vez por terem topado trazer aqui os cases de vocês.